Ele mora em Rio do Sul, mas viaja o Brasil inteiro por causa dos doces. É chefe de cozinha e confeiteiro. Ao meu lado, André Lenze. André, como assim? Viajando o Brasil todo por causa dos doces? Há quanto tempo isso? Pois é, Suzana, já faz 6 anos que eu estou viajando bastante, dando aula em universidades, mostrando um pouquinho do meu trabalho também, tanto em confeitaria quanto na cozinha quente, mas mais focado em confeitaria realmente. Pois é, e uma curiosidade, até que a gente colocou ali na descrição, é que você é pós-graduado em enogastronomia. O que vem a ser a enogastronomia? Enogastronomia nada mais é do que a harmonização entre comida e a bebida. Né? Geralmente, o que se é mais utilizado é o vinho. Então, para combinar principalmente com as sobremesas já é um pouquinho mais complicado, mas a gente tem vinhos do Porto, a gente tem vinhos mais fortes também, os espumantes, os champanhes que combinam bastante também com sobremesas. Pois é, nessa que a gente vai ensinar, por exemplo, de hoje, né, que é o verrine, né? Uma verrine de Páscoa. Qual seria a bebida ideal para acompanhar nessa sobremesa? Bom, para quem não conhece, verrine nada mais é do que um copo. Né? A gente vai fazer então essa sobremesa em um copo. Como a gente está utilizando chocolate 60%, vamos utilizar então um vinho do Porto, talvez, que pelo menos não vai matar tanto como se fosse um espumante. Perfeito. Essa sobremesa aprendeu sozinho ou já existe há muito tempo? Montei pro programa. Ah, é? Montei pro programa. Especial Previdência, culinária em evidência. Gente, vamos lá. Conforme eu já citei antes, então, os ingredientes são bastantes, então vamos lá, anotando todos eles para não perder nenhum e depois, logo na sequência, o passo a passo dessa receita. Para a primeira camada, que é o mousse, será preciso 50 gramas de chocolate amargo, 50 gramas de creme de leite fresco e 50 gramas de creme de leite batido. Para a segunda camada, que é a panna cotta, será preciso 250 gramas de leite, 80 gramas de paçoca de amendoim esmigalhada, 50 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de creme de leite fresco, 3 gramas de gelatina em folha e 100 ml de água para hidratar a gelatina. E para a calda de chocolate e farofa de amendoim, você vai precisar de 50 gramas de chocolate meio amargo, 50 gramas de creme de leite fresco, 30 gramas de flocos de arroz, 50 gramas de amendoim picado e 10 gramas de açúcar mascavo. Então, pessoal, vamos começar a nossa preparação de hoje, que é a verrine de Páscoa, onde eu vou colocar meu creme de leite na panela, sempre mexendo para que ele também não grude, né? Porque é muito fácil do creme de leite grudar. Ele vai aquecer rapidamente. Quando vocês sentirem que ele está borbulhando na lateral da panela, ele está na textura ideal para você acrescentar sobre o chocolate. Agora que o creme de leite está aquecido, eu vou acrescentar o chocolate em um bowl, um pouco maior. Lembrando que o chocolate ele queima a uma temperatura de 70, 75 graus, então eu não posso aquecer muito o meu creme de leite, senão vai queimar e vai criar uns cristais onde o meu chocolate não vai derreter. Tá? Mexi bem para ele esfriar um pouquinho, para aí sim acrescentar então o meu creme de leite batido. Esse creme de leite vocês podem pegar um creme de leite fresco, tipo nata. Se a nata estiver muito grossa, vocês acrescentem um pouquinho de leite só para afinar ela e vocês batam então na batedeira ou na mão mesmo para dar volume à nossa mousse. É uma mousse bem simples de fazer, porém ela fica muito gostosa. Então, a segunda etapa da nossa receita, lembrando que a mousse eu já levei para a geladeira, tá? Ela vai ficar em torno ali, pode deixar em torno de meia hora, ela vai dar uma firmada para depois a gente então formatar e colocar na nossa verrine. Agora, nessa segunda etapa, eu vou começar com a panna cotta. Eu já falei que a panna cotta, então, ela é uma produção italiana, certo? É um creme cozido, na verdade, que ele é um creme bem leve. A gente está acrescentando depois a gelatina em folha para firmar também na geladeira. Coloquei o leite, vou colocar a paçoca, mexo bem, meu leite já pré-aqueceu também. Vou acrescentar então o açúcar, acrescento
o creme de leite, também creme de leite fresco. Já está previamente aquecido, vou retirar do fogo. E aqui eu vou então acrescentar a gelatina em folha. A gelatina em folha é na mesma quantidade da gelatina em pó, tá? Vocês podem utilizar uma folha somente, ela tem um poder um pouquinho maior da gelatina em pó. Eu vou hidratar então ela em água, bastante água mesmo. Enquanto isso, eu acrescento a outra parte que eu aqueci em um outro refratário. Aqui eu já tenho minha folha já hidratada. Acrescento no líquido quente e aí ela vai derreter. Para o nosso terceiro passo, enquanto a panna cotta e a mousse ainda ficam na geladeira, elas vão esperar ainda também um pouco para a gente finalizar toda a preparação. Eu vou acrescentar então mais creme de leite fresco. Ok, meu creme de leite aqueceu. Vou jogar sobre o chocolate. Enquanto nossas outras produções aguardam na geladeira, a ganache está em temperatura ambiente também, nós vamos para a nossa última produção, que é a farofa, onde vai finalizar a nossa verrine de Páscoa então. Eu tenho flocos de arroz, pode ser os flocos que vocês encontram em barrinha no supermercado, ou também aqueles flocos que vocês encontram em lojas de produtos naturais, os flocos de arroz que eles já são redondinhos também, tá? Sem o açúcar. Acrescentei o amendoim e também o açúcar mascavo. Essa etapa aqui ela é bem rápida. De preferência façam em uma saltese, uma frigideira antiaderente, só para misturar realmente os três ingredientes. Ok, então para começar a montagem da nossa verrine, eu escolhi um copo mais baixo, que ele tem umas decorações, né? Você pode escolher taça ou copo que você quiser, que você tem em casa. Vou começar então com a mousse, que ela já está bem firme realmente. Eu coloco dentro de um saco de confeitar porque facilita bastante, mas você pode colocar com a colher também na sua casa, caso você não tenha um saco de confeitar. Bate um pouco para essa mousse então assentar bem no fundo do copo. E aí sim eu vou acrescentar minha panna cotta, que ficou um pouco na geladeira, mas ela ainda deve estar líquida. Essa produção vai para a geladeira agora durante 2 horas até a panna cotta firmar bem. Depois a gente finaliza então com a calda de chocolate e a farofa. Com a panna cotta firme, já depois de 2, 3 horas na geladeira, então você pode fazer bem antecipada essa produção. Aí na hora do serviço a gente vai finalizar com a calda de chocolate. Vocês podem cobrir bem essa panna cotta. Um pouco da nossa farofa, para dar crocância a esse prato também, para a gente trabalhar bem com os sentidos. Aqui eu vou colocar um pouquinho daquele açúcar. Lembram daquele açúcar, daquelas balinhas que explodem na boca? Mano, as crianças gostam bastante. Vou colocar um pouquinho só para criar um pouco de sensações. Despertar um pouco o sentido das pessoas. E aqui tem uma decoraçãozinha qualquer de chocolate. E aqui está finalizada a nossa preparação.